16. Dragon Ball Legend capítulo 121. Isso pode ser um mal-entendido autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Logo, o portão do centro de observação do Corpo de Guardiões foi arrombado bruscamente, e membros do Corpo de Guardiões com empolgação no rosto correram de bom humor. Vamos ver quem tem coragem de invadir o planeta Ongsan. Gritando enquanto esticavam o pescoço, a densa massa de centenas de pessoas invadiu o amplo salão de observação. Exceto por alguns Saiyajins que haviam deixado o planeta Ongsan para cumprir missões, o restante dos membros do Corpo de Guardiões estava todos amontoados. Imediatamente, o centro de observação ficou cheio de pessoas. Com o grito de agora, os outros Saiyajins também começaram a gritar, e por um momento, o interior do salão ficou barulhento, como uma rua movimentada. Melos, fique quieto. E outros também, por que você está fazendo tanto barulho? Uma voz gelada de repente repreendeu, e todos os Saiyajins presentes se olharam. Naquela época, uma Saiyajin feminina de figura bonita e encantadora se aproximou. Seu corpo vestia um uniforme que realçava sua beleza feminina e graciosa. Ah, Charlene, você também está aqui. Aquele Saiyajin chamado Melos olhou para a pessoa que havia aparecido e encolheu o pescoço, dizendo com um sorriso desajeitado. Aquela Saiyajin chamada Charlene riu friamente e olhou ferozmente para os outros Saiyajins no salão. Todos se acalmaram imediatamente. Essa Charlene não é simples. Ela é a mão direita de Sir Shia e Sr. Adri e não se ofende. Todos foram reunidos porque, agora há pouco, o centro de observação detectou que há 5 fontes de energia estrangeiras que entraram no planeta Ongsan. Pode-se julgar provisoriamente que são intrusos. Charlene disse segurando um relatório. Ainda há alguém que ousa invadir o planeta Ongsan. Eles querem morrer. Aquele homem que falou flexionou os músculos, seu rosto revelando um brilho ameaçador enquanto sua energia aumentava. Charlene assentiu e sinalizou para a pessoa da FEDAE ao lado transferir os parâmetros para a tela grande. Logo, a tela grande mostrava Dodongi e outros. De acordo com as informações atuais, o poder de batalha dos 5 povos que invadiu o planeta Ongsan varia de 12.000 a 17.000, e eles deveriam ter uma relação de emprego com a Patrulha Galáctica ao verem o símbolo em sua nave espacial. Ei, então eles são ninguém com pouco mais de 10.000 de poder de batalha. Depois de conhecer os dados do intruso, algum Saiyajin de repente mostrou uma expressão de arrependimento. O número de membros do Guardiã Corps presentes foi superior a 600. Exceto pelos poucos que foram cumprir missões, havia quase 100 guerreiros de elite com mais de 10.000 poder de batalha. Não seria fácil se separar. Mas essas pessoas são de certa forma relacionadas à organização Patrulha Galáctica, afinal. Você não precisa ir muito longe. Vocês precisam ser educados e capturá-los todos vivos. Observando a expressão de todos, Charlene alertou. Como tinham cooperação com a Patrulha Galáctica, não podiam ir longe demais e ser educados. Naquela época, quando Dodongi contou ao companheiro de equipe, ele também falou as mesmas palavras que Charlene acabara de dizer. Não sei que tipo de expressão Dodongi teria depois de saber disso. Entendido, não machuquem. Os membros do Corpo de Guardiões concordaram casualmente e então começaram a se dividir. Ainda assim, foi muito difícil para mais de 600 pessoas dividirem 5 pessoas. Logo depois, as 5 equipes correram em direção à posição de Dodongi e outros. Vendo todos saírem pulando com uma expressão ansiosa para lutar, Charlene sabia que suas palavras foram ignoradas. Esquece. Essas 5 pessoas só não tiveram sorte, porque vieram ao planeta Ongsan. Espero que no futuro possam lembrar de avisar com antecedência, pensou Charlene por dentro. Do outro lado, a figura de Dodongi voava rapidamente pelo céu, deixando para trás florestas e oásis. Mas ele só conseguia ver visões primitivas e desoladas, sem vestígios de civilização em seus olhos. Olhando para aquela paisagem, ele não pôde deixar de ficar mal-humorado. Droga, onde estão esses Saiyajins? Dodongi xingou, e não pôde deixar de desejar lançar uma onda de ondas de energia e explodir todos os picos das montanhas à sua frente, para atrair Saiyajins. Mas, como guerreiro contratado da Patrulha Galáctica, como ele pode fazer algo tão cruel? Preciso manter a calma. Dodongi se avisou calmamente. Não há muitas pessoas como ele que seguem regras. Nesse momento, ele descobriu que havia mais de 100 pontos pretos aparecendo à sua frente, na linha de visão. Ah,
Saiyajins, vocês finalmente apareceram diante desse papai. De repente, seus olhos brilharam enquanto ele gritava surpreso. Depois disso, ele acelerou em direção àqueles Saiyajins. Ei, esses Saiyajins têm azar, vou usá-los para desabafar minha raiva. Olha, aquele alienígena está realmente voando em nossa direção. Oposto, esses Saiyajins viram que Dudunjila tomou a iniciativa de se aproximar deles, e todos mostraram uma expressão engraçada. Todos prestem atenção, o poder de batalha do outro grupo é por volta de 17.000. Depois, preste atenção à sua segurança. O líder Saiyajin gritou, embora houvesse muitas pessoas do lado deles, até 20 guerreiros de elite, afinal, o poder de batalha do outro grupo também é muito alto. Ser cauteloso é sempre bom. Senhores, por que entraram no planeta Yongsan sem motivo? O líder Saiyajin falou muito educadamente. Tente meios pacíficos antes de recorrer à violência. Dudunjila olhou sem expressão ao ouvi-los, e gritou com uma voz de gong. A hectares hectares, ouvi dizer que os Saiyajins chegaram à cooperação com a organização Patrulha Galáctica. Então, esse papai veio ver quais qualificações você tem para cooperar com a Patrulha Galáctica. Então, esse papai veio arrumar briga com você. Dudunjila disse de forma arrogante. Todo Saiyajin suspirou aliviado. O líder Saiyajin riu alto, então olhou para trás e gritou em voz alta, pessoal, vocês ouviram? Ele veio arrumar briga com a gente. Então, o que devemos fazer? O Sr. Shia nos disse que devemos primeiro tentar meios pacíficos antes de recorrer à força, e eles já cumpriram essa cortesia. Então, devemos recorrer à violência em seguida. Irmãos, vocês ouviram, é hora de começar. Após o grito, os numerosos Saiyajins deliberadamente fizeram um círculo e cercaram Dudunjila no meio. Mais de 100 pessoas intimidando uma pessoa. Além disso, havia mais de 20 guerreiros de elite e 80 Saiyajins de nível quase elite guerreiro intimidando uma pessoa. Não deveria ser excessivo, certo? Quem mandou ele pedir isso? Ao ver isso, as sobrancelhas de Dudunjila se franziram levemente. Tem algo errado nessa situação. O corpo bem formado de Dudunjila parecia um tanto desfavorável no meio da multidão. Ele curvou os lábios e suspirou, dizendo, Saiyajins realmente caíram. Eles até ousaram dizer presunçosamente que são uma espécie de raça combatente. Esse tipo de conduta e postura ainda é inferior aos valentões locais. Quais qualificações eles têm para cooperar com a organização Patrulha Galáctica? Mas então Dudunjila não conseguiu falar. Viu os mais de 100 Saiyajins ao seu redor gritarem em uníssono, e imediatamente uma energia que poderia derrubar as montanhas e virar os mares foi varrida. A energia abundante se reuniu em um mar e se espalhou em todas as direções, fazendo a expressão de Dudunjila congelar. O que está acontecendo? Como pode haver tantos guerreiros poderosos entre os Saiyajins? Dudunjila inspirou fundo e seus olhos estavam cheios de descrença. Embora não pudesse sentir a força específica do Ki, ainda tem a experiência de expedições ao ar livre todos esses anos. Essa sensação assustadora e opressiva que fazia o céu e a terra mudarem de cor constantemente agitava seus nervos. A expressão de Dudunjila ficou deprimida. Engolindo em seco, Dudunjila riu sem jeito e disse, Ei, isso é um mal-entendido. Você não acredita em mim? O líder Saiyajin riu antes de seu rosto ficar frio e indiferente. Você disse? Então o grupo de Saiyajins lambeu os lábios e gritou animado. Centenas de pessoas de repente afogaram Dudunjila em um mar de gente. Dragon Ball Legend capítulo 122 capturado mais tarde. Ao se lembrar disso, Dudunjila achou que ele era realmente burro. Ele só sabia que o planeta natal dos Saiyajins havia sofrido uma crise planetária e que apenas alguns Saiyajins escaparam, mas não pensava que, de outra perspectiva, aqueles que conseguissem escapar da destruição do planeta seriam fracos. Embora os Saiyajins não tenham vindo ao planeta Yongsan confiando em sua própria força, Dudunjila poderia ter evitado esse final se tivesse pensado nisso. Dudunjila, que queria chorar depois da briga de grupo de lobos maltratando cães, agora estava em um estado muito triste. Não só o corpo estava amarrado, como também o rosto estava muito machucado, e as mãos amarradas atrás das costas, puxando uma corrente longa. Havia uma tristeza indescritível em seu coração. A pequena corrente naturalmente não conseguia conter o poderoso Dudunjila, mas sua experiência anterior o deixara apavorado, e toda vez que olhava para o grupo de Saiyajins que o encarava com olhos ferozes, Dudunjila não conseguia evitar estremecer e ser escoltado obedientemente como prisioneiro.
O que havia de errado comigo? Corri até lá para dar uma lição para Saiyajins. Ótimo, eu não dei lição aos outros, mas fui capturado. Dudunjilha sente remorso no coração enquanto sua boca resmunga sem parar. Em qualquer outro dia, ele poderia ir para onde quisesse, mas foi capturado e feito prisioneiro após correr para o planeta Yongsan. Isso estava destruindo a reputação de Lifetime em um dia. Sempre que pensa nisso, Dudunjilha bate no peito de irritação, querendo se dar um tapa. Chamado de rei se bem-sucedido, chamado de bandido se derrotado, ele se culpa por ser viciado demais em guerra. Perdedores sempre estão errados, já que outros, na verdade, porque eles não sabiam como persuadi-lo naquele momento. Do que você está resmungando? Por que você não está andando rápido? Acho esse cara grande, atrapalhado e burro. Como ele não aguenta nem tanta surra. Ao vê-lo andando tão devagar, o Saiyajin que segurava a corrente falou de forma rude e novamente acertou Dudunjilha, que estava física e mentalmente exausto. Mais de 100 pessoas lutando contra uma pessoa, que poderia vencer a luta. Carrancudo, Dudunjilha disse amargamente, eu disse que foi realmente um mal-entendido. Olha, eu também sou um guerreiro guardião contratado pela Patrulha Galáctica. Veja, esse é o símbolo da Patrulha Galáctica. As mãos de Dudunjilha estavam amarradas e só conseguia usar o queixo para apontar para o símbolo da Patrulha Galáctica em seu peito. Você está dizendo que é um guerreiro contratado da Patrulha Galáctica. E é só isso? TCH, espera um pouco, nós, Saiyajins, vamos investigar isso a fundo. Não precisamos saber se você é ou não guerreiro contratado pela Patrulha Galáctica, desde que venha ao planeta Yongsan para causar problemas, deve pagar o preço correspondente. Atônito, Dudunjilha olhou quase engasgado pelo tom do outro. O outro lado não acredita em sua identidade, ou claramente descobriu, mas está apenas fingindo ignorância. Nessa situação, ele realmente não tem nada a dizer e só pode ser um cativo obediente e honestamente. Logo depois, a equipe Saiyajin escoltou Dudunjilha até o centro de observação do corpo dos guardiões. Enquanto isso, a luxuosa nave espacial dourada escura em que eles haviam chegado também foi confiscada pelo povo Fedaya. No centro de observação do corpo de guardiões, Dudunjilha viu seus companheiros de equipe, igualmente amarrados e gravemente machucados. Ao ver isso, o coração de Dudunjilha afundou e sua pele ficou pálida. Então, ele não foi o único que foi pego. Sério, isso? Eles nem davam uma aula para os Saiyajins, mas eram todos capturados ao mesmo tempo. Chefe. Chefe Dudunjilha, você também veio. Vendo que o irmão mais velho também havia sido capturado, alguns dos companheiros olharam para ele animados. O que você disse? Você disse que eu também vim. Você acha que eu queria ir? Dudunjilha sentiu o rosto ardendo, queria poder correr até lá e dar uma tapa neles. No entanto, ele imediatamente percebeu que não conseguiria. Ele não conseguia evitar ficar frustrado com seus companheiros de equipe enquanto estava junto com eles. Como você foi pego? Dudunjilha perguntou em voz baixa. Eles se olharam impotentes, sem saber de onde falar. Pensando em como seu grupo havia chegado ao planeta Yongsan cheio de confiança e ambição elevada. Aquela postura, ambição e liberdade desinibida, mas num piscar de olhos, porém, foram reduzidos a cativos. Quem poderia entender o quanto eles estavam deprimidos? Então, quando perguntaram como foram capturados, ficaram sem palavras por um momento antes de levantarem o olhar e suspirarem juntos. Eles vinham de famílias ricas, levando uma vida confortável. Quando eles correram até aqui, o que estavam tentando fazer ao vir até o planeta Yongsan e procurar Saiyajins para dar trabalho? Chefe, mais tarde, você realmente não pode irritar esses Saiyajins. Eles são só um bando de bandidos. Jack sussurrou. Essa foi uma experiência aprendida com o acúmulo de lições sangrentas. Saiyajin é uma raça de luta. Eles não sabem mostrar misericórdia ao lutar. Quando os Saiyajins ainda estavam no planeta Vegeta, o treinamento para crianças pequenas não era apenas simples socos e chutes. Sem falar no tratamento dos intrusos. Se Charlene não tivesse deixado claro que poderia capturá-los vivos, Dudunjilha e outros não fazem ideia se teriam sobrevivido ou não. A gente realmente errou no cálculo. Quem diria que os Saiyajins ainda escondiam uma força tão poderosa? Espero que possam nos liberar em nome de que também somos parecidos com eles, guerreiros contratados da Patrulha Galáctica. A voz de Dudunjilha estava muito sombria, o sempre orgulhoso ele já tinha dito tais palavras, sentindo-se muito desconfortável em seu coração.
Mas o que devemos fazer se os Saiyajins se recusarem a nos deixar sair? Jack abaixou a cabeça, completamente sem a energia de antes. As várias pessoas ficaram em silêncio. Eles eram carne na matança de alguém. A situação já estava fora do controle deles. No entanto, eles pelo menos acreditam que, considerando que faziam parte da organização Patrulha Galáctica, a parte oposta pelo menos não seria excessiva demais. Mas sofrer algumas dificuldades amargas é inevitável, à mercê dos outros. Vocês, o que estão murmurando? Será que vocês não sabem que são prisioneiros? O Saiyajin, que os cuidava, franziu a testa e repreendeu. Ao ouvir isso, Dudunjila e os outros riram friamente, mas também pararam de falar. Então vários Saiyajins se aproximaram e os levaram para uma pequena sala. Diante de uma mesa, uma bela mulher Saiyajin estava sentada em um sofá. Charlene segurava um relatório na mão e comparou as informações acima, dizendo: o relatório do Corpo de Guardiões diz que você veio ao planeta Ongsan para encontrar problemas com Saiyajins. Mal entendido. Isso é tudo um mal entendido. Somos pessoas da Organização Patrulha Galáctica. Desta vez, viemos aqui porque queríamos analisar a situação dos nossos companheiros. Dudunjinha disse com um sorriso e negou completamente as palavras anteriores. De qualquer forma, ele não admitiria mesmo que morresse. Ah é? Charlene olhou para ele e bateu o relatório na mão. Não acredito. A voz afiada fez o coração de Dudunjila e dos outros tremer, e sua aparência mudou abruptamente. Não é bom. Esses Saiyajins não estão dispostos a deixá-los escapar. Dudunjila disse, nosso esquadrão de defesa Dudunjila também é considerado de primeira classe na organização de Patrulha Galáctica. No entanto, quem diria que estamos longe de ser o seu oponente Saiyajin? Você viu nossa nave espacial, que é designada pela Patrulha Galáctica. Você deveria acreditar em nós. Quanto a vocês serem ou não guerreiros contratados da Patrulha Galáctica, naturalmente iremos investigar. Deixa pra lá, manda eles primeiro. Charlene acenou com a mão e olhou para o Saiyajin ao seu lado, dizendo, vendo que a força deles é boa, arranje-os para fazer trabalho pesado e não deixe que desperdicem recursos. Então, ela se virou novamente e olhou para uma pessoa Fedai ao lado. Além disso, entre em contato com a Patrulha Galáctica e diga que Dudunjila e outros estão em nossas mãos e pergunte se são do povo deles. Charlene também podia ser considerada uma pessoa inteligente, caso contrário, não se destacaria na multidão e se tornaria assistente de Shia e Adri. Ao ver Dudunjila, ela sabia que seria estranho se não houvesse incitação por trás por parte da Patrulha Galáctica. Olhando para a aparência grande, desajeitada e tola do grupo de Dudunjila, ela podia ver que eles pareciam pessoas usadas como ferramenta para atacar os outros. Patrulha Galáctica os usou para sondar a força do planeta Ongsan, sem seu consentimento tácito ou enfeitiçamento, como Dudunjila e outros poderiam, de forma estúpida, correr para o planeta Ongsan e provocar Saiyajins. E mesmo que você dê um passo atrás, e isso realmente aconteceu por causa do Dudunjila e das intenções deles. Não me diga que a Patrulha Galáctica não tem nem um pouco de responsabilidade. Mesmo sabendo disso, eles não impediram. Isso revela muita informação. Parece que, sobre a raça Saiyajin, Patrulha Galáctica ainda tem algumas reservas, ou para dizer opiniões diferentes, e acabou pegando a viagem de Dudunjila e outros para sentir a força dos Saiyajins enquanto também aterrorizava os Saiyajins com força. Eles certamente ficariam felizes em ver isso acontecer. Que organização da Patrulha Galáctica, que rei galáctico. Ah! Quanto mais pensa, mas sente que não foi tão simples assim. Charlene não pôde evitar estreitar os olhos quando uma luz fria brilhou em seus olhos. Já que a organização Patrulha Galáctica quer testar a força do planeta Ongsan, então vamos mostrar generosamente para eles. Se eles não mostrarem um pouco de sua força, seriam realmente considerados como qualquer gato e cachorro. Às vezes, uma demonstração adequada de força pode ser mais adequada para a sobrevivência no universo. Sim. O corpo de guardiões do Saiyajin gritou alto em concordância e depois olhou maliciosamente para Dudunjila e outros. Olhando para tudo, o corpo de Dudunjila ficou rígido, seu rosto revelando um sorriso mais feio que chorar. Ele não tinha medo de nenhum trabalho físico que teria que enfrentar em seguida. Para ser honesto, ele não se importa muito em fazer trabalho pesado. O ponto principal é sua reputação. Se a Patrulha Galáctica soubesse que ele foi feito prisioneiro, então a reputação de toda a vida dele realmente seria destruída. Isso é mais difícil do que qualquer punição que Dudunjila queira aceitar.
Dragon Ball Legend capítulo 123 Decisão do Rei Galáctico. Neste momento, no centro da galáxia Via Láctea, a sede da Patrulha Galáctica. No gigantesco prédio em forma de peão giratório, o Rei Galáctico, que tem muitos tentáculos semelhantes a águas vivas, estava pensativo em um chão de favo de mel. Ao seu lado, vários alienígenas vestindo o uniforme da Patrulha Galáctica faziam um relatório sobre os principais eventos que haviam ocorrido recentemente na galáxia Via Láctea. A força da raça dos demônios do gelo da área norte passou por expansão mais uma vez, escravizando mais 130 planetas. No entanto, a força coleira e a força fria do rei parecem estar secretamente em impasse em relação a algo. Enquanto a força fresa recuou na área de sua força, e ultimamente se acalmou um pouco. Uma comandante com antenas longas na cabeça estava fazendo um relatório. Rei Galáctico estendeu seus tentáculos e disse: demônios do gelo são simplesmente um tumor maligno de toda a galáxia. E tem também aquele Slug. Como um demônio assim pode aparecer entre os bondosos Namekianos, é realmente lamentável. Aquele comandante de patrulha assentiu e continuou seu relatório. Rei Galáctico, embora a área norte esteja em desordem, no geral ainda é pacífica, mas recentemente o rei Davidou na área oeste parece estar cada vez mais fora de controle. Parece que ele quer expandir para fora. Ouvindo seu subordinado mencionar o rei Davidou, a expressão do rei Galáctico não pôde deixar de se endurecer, e seu tom ficou digno, já que, há 400 anos, o rei Davidou foi derrotado pelo rei Frio em uma batalha. Então, ele escapou da perseguição da força da área norte. Achei que ficaria calmo por um tempo. Mas eu não esperava que sua força já tivesse se recuperado e que ele começasse a causar problemas na área oeste. A área oeste vai ficar em desordem de novo. O coração do comandante patrulheiro parecia um espelho enquanto sentia pressão nos ombros ficar cada vez mais pesada. Nesse caso, providência para que as pessoas fiquem de olho nos movimentos do rei Davidou. Informe imediatamente, assim que houver qualquer movimento. O rei Galáctico ordenou. Se o rei Davidou ou o rei Frio realmente se movessem, então a força da organização Patrulha Galáctica não seria suficiente para detê-los. Então só poderiam fazer com que seu povo evacuasse alguns dos planetas de vida antes. Não é nada bom. Eles teriam que pedir ajuda aos vários cais. Espero que possam enviar alguns especialistas do submundo. Mas isso só pode ser feito como último recurso e não pode ser facilmente utilizado. Porque o submundo tem suas próprias regras. Uma dimensão diferente não pode intervir facilmente nos assuntos deste mundo. Buscar ajuda dos poucos cais já é seu último recurso, e também só o Rei Galáctico tem a capacidade de contatar um Kai e um grande Kai. Ah, a propósito, como estão as coisas com aqueles Saiyajins? Eles causaram algum dano? O Rei Galáctico mudou de assunto e perguntou. Ele geralmente está ocupado com várias coisas e não prestou muita atenção aos assuntos do Saiyajin. O comandante da Patrulha Galáctica folheou os dados e disse: não só esses Saiyajins causaram algum dano, como, pelo contrário, eles se saíram muito bem. Nesses poucos meses, o número de missões concluídas chegou a milhares. Além disso, sua taxa de conclusão está próxima de 100%. É realmente sem precedentes. HM. Ao ouvir o que disse, o Rei Galáctico ficou surpreso, dizendo, por assim dizer: esses Saiyajins realmente se tornaram os pacificadores da Via Láctea. Não era surpresa que o Rei Galáctico ficasse surpreso, já que aqueles Saiyajins eram notórios no passado. Quem diria que um dia eles se tornariam uma força de paz? Sim, é realmente impressionante. Falando até aqui, a expressão de comandante daquele patrulheiro ficou um pouco estranha. Rei Galáctico, talvez devêssemos considerar aprofundar nossa cooperação com o Saiyajin. HM, o que você disse faz sentido. Os tentáculos do Rei Galáctico sustentavam seu queixo, enquanto ele começava a refletir. Hoje em dia, pode-se dizer que toda a galáxia enfrenta dificuldades. Como administrador, o Rei Galáctico está sozinho no turbilhão de grandes distúrbios e faz o possível para manter os interesses de todas as partes em harmonia. Não é exagero dizer que é um fato, já que ainda lhes falta uma força de manutenção da paz. Afinal, se os Saiyajins conseguirem participar, talvez isso resolva essa situação urgente. Nesse momento, um mensageiro patrulheiro entrou correndo do lado de fora do portão e ficou ereto ao chegar diante do Rei Galáctico. Rei Galáctico, segundo uma mensagem recebida do Saiyajin do planeta Ongsan. Sir Dodongi e sua equipe invadiram o planeta Ongsan e foram capturados por Saiyajins.
Saiyajin enviou um sinal para confirmar a identidade do Senhor do Dungile e sua equipe. O quê? Você está dizendo que o Senhor do Dungile foi capturado pelos Saiyajins? Ao ouvir o relatório, o comandante da patrulha ao lado não pôde deixar de gritar, com descrença estampada no rosto. Cada um dos 5 membros do esquadrão de Dodonjilha tem poder de batalha acima de 10.000. Eles estão entre os esquadrões de batalha mais elitizados da Patrulha Galáctica. Até a organização Patrulha Galáctica sempre precisa tratá-los com o devido respeito e não ousa ser nem um pouco negligente. Um esquadrão tão poderoso, como poderia ser capturado pelos Saiyajins? Saiyajins são tão poderosos. O Rei Galáctico ficou surpreso ao ouvir essa notícia, mas rapidamente se acalmou e pensou, parece que não sabemos o suficiente sobre Saiyajins, mas isso também está tudo bem. Quanto mais poderosos forem os Saiyajins, melhor será para toda a organização Patrulha Galáctica. Ele sabia que Saiyajin tomou a iniciativa de enviar essa notícia e certamente sabia que a identidade de Dodonjilha e dos outros é falsa. Muito provavelmente, os Saiyajins querem mostrar sua insatisfação com ele como o Rei Galáctico e querem uma explicação. Comandante, vou deixar que você cuide deste caso. Solicite aos Saiyajins que libertem o Senhor do Dungile e outros. Além disso, fortalecer a cooperação entre a organização Patrulha Galáctica e os Saiyajins, ao mesmo tempo em que faça uma triagem séria das missões fornecidas aos Saiyajins. A propósito, sobre o Senhor do Dungile e outros assuntos, vou incomodá-lo para que faça pessoalmente uma viagem ao planeta Yongsan. Ordenou o Rei Galáctico. Sim, Rei Galáctico. A expressão daquele comandante da Patrulha Galáctica era severa enquanto ele respondia em voz alta. Ele entende completamente o significado de Rei Galáctico. Como Saiyajin mostrou que são tão poderosos, o Rei Galáctico pretende cooperar totalmente com Saiyajin e ordenou que ele vá pessoalmente mostrar a sinceridade da organização Patrulha Galáctica, deixando claro a atitude deles. Planeta Yongsan. Um dia, Xiaoya voltou da Terra. Assim que retornou, sentiu 5 auras poderosas e desconhecidas no planeta. Quando correu até lá, viu 5 pessoas estranhas vestindo roupas de prisioneiro. Usando algemas e carregando uma enxada nos ombros, eles cultivavam o deserto usando a enxada. As 5 pessoas eram altas e robustas e estavam trabalhando seriamente. Bons candidatos para trabalho braçal. Quem são essas pessoas? Por que eles estão fazendo trabalho braçal? Xiaoya casualmente encontrou algumas pessoas para perguntar. Senhor Xiaoya. Depois que esses Saiyajins viram Xiaoya, responderam animados em voz alta e então explicaram a identidade de Dodonjilha e de todos, além de explicar o que havia acontecido. Depois de ouvir, Xiaoya assentiu. Ele não esperava que algo assim tivesse acontecido no tempo em que deixou o planeta Yongsan. Assim, ele olhou para Dodonjilha e os outros com olhos cheios de pena. Parece que essas pessoas não sabem usar o cérebro direito. E só sabem trabalhar duro. Já que a identidade deles já foi confirmada, deixe-os ir. O que deveria ser expresso já foi expresso. Não adianta deixá-los ficar aqui. Xiaoya balançou a cabeça. Já que foram punidos, deixe-os ir. Sim. Os vários Saiyajins, que vigiavam Dodonjilha e os outros, imediatamente se levantaram e responderam em voz alta. Então, eles se aproximaram, desamarraram as algemas dos pés de Dodonjilha e dos outros, e os levaram para recuperar a nave espacial. Depois de recuperar a nave e pilotá-la para deixar o planeta Yongsan, Dodonjilha e os outros estavam todos em lágrimas. Suas mãos tremiam enquanto acariciavam a plataforma de operação familiar. Eles juraram nunca mais voltar ao planeta Yongsan. Esses Saiyajins eram como demônios. Querer lutar, não pode derrotar. Quer fugir, não pode fugir. Eles, os guerreiros dignos e poderosos do universo, na verdade foram reduzidos a arar terras devastadas em uma selva. Se vazar, onde eles ainda teriam a cara para se gabar de sua força diante de seus antigos companheiros. Deixando o planeta Yongsan, fugiram para longe. Eles fariam um desvio sempre que encontrassem um Saiyajin no futuro. Essa era a opinião comum de Dodonjilha e outros. Eles realmente não querem ver Saiyajins nunca mais. Dragon Ball Legend capítulo 124. Eles voltaram deste lado. Depois que Xiaoya deixou Dodonjilha sair, ele não pôde deixar de balançar a cabeça internamente, e depois de explicar algumas coisas para Xiaolin e outros, foi direto para o campo de treinamento, pretendendo ver como estava o treinamento do Esquadrão de Batalha Especial. Naquele momento, apenas 20 ou 30 membros do Esquadrão de Batalha Especial ainda estavam treinando no campo de treinamento,
pois outros haviam saído para cumprir missões. Como essas pessoas eram todos Saiyajins menores de idade, que Xiaia cuidadosamente selecionou, que eram todos Saiyajins quase adultos como Shaki, Anastasia, Angelina e outros, e havia muito poucos como eles dentro do Esquadrão Especial de Batalha. Portanto, o processo de estabelecimento do Esquadrão de Batalha Especial era equivalente a pintarem uma folha em branco. Depois que o treinamento deles estiver no caminho certo, mesmo que Xiaia não vá supervisionar, a força dessas crianças ainda aumentaria gradualmente. Claro, como a futura força principal do planeta Ongsan, não é exagero dizer que também será a força mais elite entre os Saiyajins. Como o treinamento comum pode ser insuficiente, como poderiam melhorar sem perder algum sangue? Como cuidar delas e dar o espaço mais adequado para crescer? Isso não é apenas uma preocupação para Xiaia. Os outros líderes Saiyajins também estavam muito preocupados e ansiosos pelo crescimento deles. As missões atribuídas aos membros do Esquadrão de Batalha Especial pelo Escritório de Administração eram todas meticulosamente selecionadas, e seu nível de dificuldade era controlado para nível médio. O objetivo disso é aumentar o nível de dificuldade das missões ao máximo, garantindo proteger suas vidas e usá-lo para mostrar o resultado mais completo de temperamento. Saiyajins só podem desenvolver seu potencial em situações extremamente difíceis. Claro, para garantir a segurança deles, sempre haverá outra equipe do corpo guardião dos Saiyajins que os seguirá de perto quando saem para realizar missões. A menos que eles encontrem algo inesperado durante a missão ou surja um problema imprevisível, o corpo de guardiões não se revelará facilmente. Silenciosamente escondendo sua aura, Xiaia os observava em silêncio. Depois de ver que os membros do Esquadrão de Batalha Especial estavam treinando seriamente, ele assentiu satisfatoriamente e saiu sem incomodar ninguém. Ao chegar à casa de Adri, Xiaia percebeu que havia mais duas auras familiares no quarto. Xiling e Miers voltaram. Ele congelou antes que um sorriso surgisse em seu rosto. Ao abrir a porta, com certeza, viu Xiling casualmente encostado no sofá. Cabelos longos e sedosos esvoaçavam levemente. Atrás, um rabo de cavalo estava amarrado com uma fita, mostrando uma postura valente e heroica. Naquele momento, suas mãozinhas e esguias jogavam lanches na boca. Depois de um tempo sem vê-la, o corpo de Xiling voltou a crescer bastante. Do outro lado, aquele pequeno diabo Miers cercava uma cabana de treinamento no canto, observando um bebê que emitia bolhas de glu-glu por dentro. Naturalmente, era o segundo filho de Adri, o irmão mais novo de Xiling, Laret. Oh, Xiling, Miers, vocês voltaram. Xiaia caminhou sorrindo e sentou-se ao lado de Xiling de forma natural antes de pegar os lanches da tigela. Afastando a tigela, Xiling lhe deu um olho branco e disse, já faz quase um mês desde que voltamos. Você está na Terra há bastante tempo. Se você não tivesse voltado, teríamos ido lá procurá-lo. Você terminou de aprender transmissão instantânea? Então como você acha que voltamos? Os belos olhos estrelados de Xiling o encaravam enquanto ela perguntava retoricamente. Então ela disse animadamente, embora tenhamos levado mais de um ano para aprender transmissão instantânea, você achou que só aprenderíamos transmissão instantânea ficando tanto tempo no planeta Yardrat? Xiaia ficou surpresa e imediatamente lembrou que Xiling e os outros haviam ficado no planeta Yardrat por muito tempo. Já fazia quase 2 anos desde que ele fora à Terra. Como o tempo voa, sem saber que já se passaram quase 15 anos desde que ele veio ao mundo Dragon Ball. O que você aprendeu então? Xiaia perguntou, um pouco surpreso. Yardrat havia afirmado que eles podiam aprender no máximo 2 tipos de habilidades secretas. Xiaia tinha certeza de que Xiling, além de aprender transmissão instantânea, devia ter aprendido outra coisa. Xiling riu maliciosamente e estendeu seu dedo esguio como cebolinha e dedo delicado, sacudindo na frente de Xiaia. De repente, uma cena ilusória apareceu diante dele, e o espaço pareceu ter se distorcido levemente por algum tipo de tração, seguida pelo vórtice girando. De repente, raios de luz surgiram do nada e convergiram para formar um feixe de luz, após o qual o feixe de luz se abriu, antes que um sósia de Xiling aparecesse gradualmente. Xiling levantou a mão e a outra Xiling fez o mesmo gesto. Os 2 Xiling eram realistas e parecidos. Ilusão, não. Xiaia rapidamente negou porque sentia que a aura do corpo do outro Xiling era semelhante à de Xiling. A habilidade secreta Olho Espiritual foi lançada discretamente. Luzes coloridas cobriam seus olhos. Xiaia usou a habilidade secreta para observá-lo. Xiling, 14 anos,
Poder de batalha 163 mil. Xiling. Anos de vida. Poder de batalha 130 mil. O que está acontecendo aqui? Como podem existir dois Xiling? Xiaya franziu a testa. A habilidade secreta do olho espiritual poderia facilmente determinar qual deles era o verdadeiro Xiling. Mas o que está acontecendo com o outro? Mesmo a aura e vigoroso poder de batalha, é simplesmente a réplica de Xiling, uma versão enfraquecida dela. Isso é uma habilidade de Doppelganger. Vendo que Xiaya parecia confusa e surpresa, Xiling riu alegremente e acenou com a mão para dispersar a outra Xiling. Encostando o rosto perto de Xiaya, a respiração quente fez Xiaya sentir coceira no pescoço. Ela disse com bastante orgulho, esta é uma habilidade especial secreta que aprendi. Depois de treinar nele, posso criar um clone de mim mesmo. É uma pena que ele tenha apenas 80% do poder do original, e seus movimentos precisam ser controlados por mim pessoalmente. Xiling fingiu estar arrependida, mas, na verdade, ela ria feliz no seu próprio coração. Vendo isso, Xiaya imediatamente bateu forte na cabeça dele brincando. Você conseguiu tanto lucro, mas ainda assim está se exibindo. Com essa habilidade, parece que você tem um ajudante de força parecida na sua luta. E Mieres, ela também aprendeu isso. Mieres se aproximou e, ao ouvir a pergunta de Xiaya, ela curvou a boca enquanto balançava a cabeça. Onde posso ter tanta sorte como ela? Só consegui encontrar essa habilidade secreta. Aprendi a habilidade secreta de desvio, que pode desviar parte do ataque do oponente pelo espaço. Pode aumentar a capacidade defensiva. Nos 2 anos em Planeta Yardrat, o relacionamento entre ela e Xiling melhorou muito. Como havia poucos Saiyajins no planeta Yardrat, e Xiaya também havia saído pela metade. E como eram meninas, o relacionamento delas naturalmente se tornou mais próximo. Depois de ouvi-la, Xiaya ficou boquiaberto. Essa habilidade também é prática. Os fatores importantes que determinam o resultado de uma batalha são 5 coisas: consciência situacional, velocidade de ataque, força de ataque, capacidade de resistência, assim como a capacidade de recuperação. Em certa medida, a habilidade secreta que pode aumentar a capacidade defensiva certamente poderia reverter a situação de uma batalha. É uma habilidade muito útil. No entanto, seja a habilidade secreta de clonagem de Xiling ou a habilidade secreta de deflexão de Mieres, elas devem ter um limite de tempo e não duraria muito, pois o consumo de energia multiplicaria. E seja a habilidade secreta de clonagem ou a habilidade secreta de deflexão, também deve haver um limite para o limite superior de sua força. Xiling não pode ter doppelgangers ilimitados com 80% do seu poder de luta. E Mieres também não pode desviar os ataques das pessoas sem parar. É só que, quanto o limite superior existe, eles teriam que explorar por conta própria. A verdadeira arte espiritual do tio Bardock é a mais difícil de aprender. Ele levou 2 anos inteiros, e ele é completamente diferente depois de aprender. Há uma sensação de inexplicabilidade ao redor dele. As palavras de Mieres fizeram os olhos de Xiaya brilharem. Bardock, inesperadamente, já havia treinado na habilidade secreta. Então os efeitos colaterais da maldição do planeta Canasta deveriam ter desaparecido. Aquele Yardratiano disse que a verdadeira arte espiritual pode potencializar a capacidade de previsão de Bardock. Não sei o quão concreta ela se tornou. Vou perguntar quando tiver tempo. Certo, Xiaya, você não foi à Terra para devolver as esferas do dragão? Por que você ficou tanto tempo fora? Você não teria ido escondido comer algo delicioso, né? Xiling perguntou curiosa. A comida na Terra sempre esteve na mente de Xiling. Lembrando de sua experiência na Terra quando era jovem, Xiling sentia um pouco falta disso. Desta vez, Xiaya foi à Terra por tanto tempo que não é de se admirar que a imaginação de Xiling estivesse a mil. O que houve? Xiaya deu uma risada forçada. Ele já tinha preparado muita comida. No entanto, ele foi para a Terra por um negócio de verdade. Portanto, ele contou sobre a troca entre o povo Feidai e o Dr. Breve, Dr. Tokunozinho Mori, e depois contou como levou a garotinha para a Torre Corin, e finalmente, Xiaya também trouxe a cápsula Oipo inventada pelo Dr. Breve. É tão interessante na Terra. Eu também vou para a Terra da próxima vez. Gritando alto, Mieres revirou os olhos e arrancou a cápsula Oipo de Xiaya, antes de perguntar curiosa, certo? Por que você pegou aquela pessoa chamada Launch? Ela é fofa. Xiaya não sabe se deve rir ou chorar. Ele acariciou a cabeça dela. O que essa pirralha está pensando na cabeça dela?
Deixei Launch morar na Torre Corin porque achei bem lamentável vê-la vagando sozinha lá fora, e deixei que ela seguisse Corin Imortal para aprender o método de cultivar feijões sem Zu. Ei, Xiling, temos que ir para a Terra e olhar quando tivermos tempo. Você não disse que a comida lá é deliciosa? Vou me empanturrar de comida, e também vou olhar aquela Torre Corin. Miers arrumou o cabelo bagunçado e correu até Xiling antes de sugerir isso. Xiling olhou diretamente para ela por um momento antes de assentir suavemente. Você pode ir para a Terra, mas antes disso, primeiro vai e elimine seus pecados. Xiaia disse brincando. Falando em esferas do dragão, lembrei que ainda há um lugar onde não fomos. Depois que você eliminar seus pecados, eu te levarei até lá. Talvez você até possa melhorar bastante seu poder de batalha. Ah, podemos até melhorar nosso poder de batalha. Xiling e Miers pareceram ter ouvido algo tentador e ambos olharam surpresos para ele. O lugar de que Xiae falava é exatamente o planeta Namek. O planeta Namek é o berço dos Kami da Terra. Possui esferas de dragão ainda mais formidáveis, e seu grande ancião até tem a habilidade de desbloquear potencial. Xiae acha necessário fazer uma viagem até lá. Dragon Ball Legend capítulo 125 chega ao planeta Namek na obra original. O método de desbloqueio do potencial do grande ancião do planeta Namek poderia ter sido considerado a forma mais segura e eficaz de aumentar o poder de batalha em toda a história de Dragon Ball. Não pretende aumentá-lo sacrificando o potencial de uma pessoa, nem simplesmente exagerar o potencial futuro da pessoa para alcançar um surto concentrado em um curto período de tempo. Em vez disso, por meio de um método de troca semelhante, pode ser considerado como o grande ancião liberando o potencial antecipadamente, economizando tempo para o treinamento. Embora não se saiba o que o grande ancião troca por ele, esse método de desbloqueio do potencial não causa danos ao corpo da pessoa. Na obra original, o poder de batalha de Kuririn e Songohan era originalmente de apenas cerca de 1000 pontos. Mas depois que seu potencial foi desbloqueado pelo grande ancião, seu poder de batalha aumentou subitamente para mais de 10.000. Essa taxa de crescimento foi impressionante. Deduzindo disso, Xiae não sabe até que nível poderia chegar depois que seu potencial fosse desbloqueado. Ele estava um pouco expectante no coração. A razão pela qual Xiae decidiu ir ao planeta Namek, neste momento, é porque acredita que já estabeleceu uma base sólida o suficiente para lidar com o poder trazido pelo desbloqueio do potencial. Xiling e Miers não conhecem a situação do planeta Namek. Assim que souberam que existe um lugar para aumentar a força, imediatamente cercaram Xiaia e continuaram perguntando sobre o planeta Namek. No entanto, Xiaia não os levará antes que seus pecados sejam eliminados. Primeiro, embora desbloquear potencial não consuma vitalidade, é uma matéria que consome muita energia e também é um fardo para o grande ancião. Segundo, se o grande ancião determinar que eles são pessoas más por causa dos pecados residuais em seu corpo, e não desbloquear seu potencial, a perda realmente superaria o ganho. Então, não importunando o quanto Xiling e Miers o importunassem, Xiaia já tinha decidido não revelar nada, fazendo o coração de Xiling e Miers coçar. Na hora do jantar, Xiaia expôs suas intenções para Adri e Rebeca. Depois de ouvir, ambos concordaram prontamente. Depois de confiar Xiling e Miers a ele, eles, nada preocupados, se dedicaram a cuidar do filho mais novo, Laret. Isso fez a boca de Xiling, de lado, se contrair. Ela sentia que estava perdendo favor. Na manhã seguinte, depois que Xiar encontrou algumas informações pelo escritório de administração da missão, saiu com Xiling e Miers. Desta vez, o objetivo deles era os vários piratas espaciais procurados pela Patrulha Galáctica, porque perpetuamente perturbam a ordem na Via Láctea e suas mãos estavam cobertas de sangue. Esses piratas espaciais eram criminosos hediondos, culpados de crimes monstruosos. Só porque as naves desses piratas espaciais eram particularmente avançadas, a Patrulha Galáctica comum simplesmente não conseguia alcançá-los, e isso os fez permanecer impunes pela lei. No entanto, isso não foi problema para eles, pois têm a transmissão instantânea em suas mãos. Alguém consegue escapar das mãos. Então, nos dias seguintes, Xiaia liderou Xiling e Miers para devastar a galáxia Via Láctea, capturando piratas espaciais e espancando-os até a morte. Logo, o número de piratas espaciais malignos que morreram sob suas mãos ultrapassou 100, causando todo o círculo criminoso da Via Láctea em turbulência e medo, e ao mesmo tempo, o pecado de Xiling e Miers começou a diminuir gradualmente. Um mês depois,
Xiling finalmente se transformou de uma pessoa má para uma pessoa justa, acumulando muitos méritos. Agora, a viagem deles ao planeta Namek pode começar. O planeta Namek estava localizado na borda da área norte. Não ficava longe do centro da Via Láctea. Seu diâmetro é o mais de 10 vezes o da Terra. Como o sistema solar onde o planeta estava localizado era muito especial, era um sistema estelar trinar, então o planeta Namek nunca teve noite. Em um ano, o planeta Namek tem apenas 130 dias, apenas um terço da Terra. Por isso, as esferas do dragão do planeta Namek foram fabricadas pelo Grande Ancião, tendo um ano do planeta Namek como padrão. Por causa disso, se as esferas do dragão do planeta Namek fossem colocadas na Terra, ele poderia realizar 9 desejos em um ano terrestre. Neste momento, o planeta Namek, numa tarde quente e ensolarada, como sempre, uma brisa soprava na gramínea verde escura, ondulações sutis fluindo, e uma sensação quente podia ser sentida sob o sol brilhante. Em uma rocha nua, Xiae apareceu de repente junto com a silhueta de Xiling. Eles acabaram de aparecer e uma paisagem verde sem limites se refletia em seus olhos, e ao respirar a aura refrescante que permeava o ar, uma sensação confortável surgiu em seu coração. Depois de olhar ao redor, Xiae descobriu que no planeta Namek, além da grama verde no chão, há poucas árvores e algumas plantas longas e estranhas espalhadas aleatoriamente. Até mesmo os animais eram apenas miseravelmente poucos. O planeta inteiro estava muito desolado. Pelo menos as espécies nele eram muito menos numeradas do que em outros planetas. Isso foi resultado das enormes mudanças no clima do planeta Namek. Desde que as mudanças climáticas varreram todo o planeta, a maioria dos animais e plantas primitivos do planeta Namek havia se extinguido, e o número de Namekianos que sobreviveram também era muito baixo. Ambos viviam em tribos. Xiaia, este planeta é tão desolado, será que realmente tem alguém aqui que possa desbloquear potencial? Xiling pergunta, franzindo a testa. Ela sempre acreditou nas palavras de Xiaia. É só que esse planeta desolado não tem nada além de grama e lagos. Será que este planeta tem alguma civilização? A maior parte do planeta Namek era terra, enquanto a área oceânica era muito pequena. Embora houvesse um lago a cada poucas dezenas de quilômetros e a terra fosse coberta por grama verde, e no geral parecia uma bela pradaria. No entanto, era só isso que tinha. Abaixo da gramínea superficial, há terras arenosas e roxas onde as raízes das plantas têm dificuldade para crescer. Muitos lugares eram até desertos. Não era de se admirar que Xiling fosse cética. Um ambiente de vida tão seco exige muita energia vigorosa para que uma civilização possa se reproduzir nele. Xiae assentiu e explicou, os Namekianos têm uma aparência semelhante à dos Kami da Terra, sua pele é verde. Eles possuem inatamente todo tipo de magia mística e habilidades relacionadas às plantas que funcionam de forma semelhante à fotossíntese das plantas. Enquanto puderem beber água, podem usar a fotossíntese para produzir amido que atenda às necessidades das funções fisiológicas. Então mesmo que a condição do planeta Namek seja ruim, eles podem sobreviver. Certo, sinta cuidadosamente a aura mais poderosa deste planeta. Esse é o lugar que estamos procurando. O número de Namekians aqui era muito pequeno, mas Xiaia sabe que onde quer que a aura da pessoa mais forte esteja localizada, é aí que está o grande ancião. Ah! Xiling assentiu, então fechou os olhos e sentiu a aura no planeta Namek. Um vento leve soprava e os fios finos de cabelo ao lado das orelhas dela tremulavam. Depois de um tempo, ela abriu os olhos. Ela havia encontrado a aura da Namekian mais forte. Já encontrei a posição dessa aura. Eu não esperava que este planeta tivesse um especialista desse nível quando há tão poucos seres vivos aqui. Descrevendo a aura que sentira, a pequena boca de Xiling se abriu surpresa, a descrença estampada em seu rosto. Essa aura naturalmente não se comparava a ela e a Xiaia, mas ainda assim era bastante poderosa. Imediatamente, sentindo essa aura, as três pessoas lançaram a transmissão instantânea e logo apareceram em uma vasta área desabitada. Ali, havia cânions cruzados, e a paisagem não era tão bonita. Rochas nuas cobriam o chão e musgo verde crescia aleatoriamente por toda parte. A paisagem era um tanto desolada e em péssimas condições. Acima de um enorme pilar rochoso imponente, havia um prédio branco. Era o prédio de onde aquela aura forte estava saindo. Sim, é aqui que reside o grande ancião. Vamos subir. A paisagem ali era exatamente a mesma do mangá. Xiae podia reconhecê-la de relance. Respirando fundo,
Ele acenou para Xilinguimieres, e então voou lentamente em direção à casa do grande ancião. A casa do grande ancião era muito maior do que a casa comum dos Namequianos. Era de 2 andares, o andar superior é o quarto do grande ancião, e o andar abaixo é do guerreiro Namequiano que guarda o grande ancião. Quando Xiai e Xilin chegaram em frente ao enorme prédio, um Namequiano de pele verde saiu. Quem é você? É aqui que o grande ancião descansa. Se não houver nada importante, por favor, saia o mais rápido possível. O jovem Namequiano disse a Xiaia. Pelo trabalho original, Xiaia sabia que esse jovem Namequiano era Nail, responsável por proteger o grande ancião. Ele é um dos poucos Namequianos do tipo Batalha no planeta Namek, e também foi o guerreiro mais forte do planeta. Na obra original, Neil perdeu para a Freza, e depois fundiu-se com Piccolo, tornando-se parte da força de Piccolo. No entanto, o que surpreendeu Xiaia foi que esse Namequiano à sua frente, que se parece exatamente com o jovem Piccolo, atualmente tem 24.000 de poder de batalha. Esse era um valor incrível, muito mais poderoso que o Rei Vegeta. No entanto, como ainda faltavam quase 21 anos para o início da saga Namek, e Namekian também é uma raça longeva, é normal que Neil tenha tanto poder de batalha. Dragon Ball Legend capítulo 126 Desbloqueando o potencial. Vendo a expressão hostil de Nail, Xiaia disse com um leve sorriso, sabemos que o grande ancião repousa aqui, e viemos aqui precisamente para visitar o grande ancião. Por favor, vá avisá-lo. Seu tom era muito educado, mas suas palavras também estavam cheias de autoconfiança. Ele tentou ser o mais cortês possível, e então só procurou a resposta da outra pessoa. No entanto, segundo o entendimento de Xiaia sobre a personalidade de Nail, ele provavelmente recusaria visitá-los. De fato, Nail lançou um olhar rápido para Xiaia e balançou a cabeça, dizendo, o grande ancião é velho e não vai te ver. Você deveria voltar. Desde que o planeta Namek passou pelas mudanças extremas no clima, os antigos Namekianos haviam se extinguido. O grande ancião foi o único antigo Namekiano que sobreviveu ao cataclismo climático. Atualmente, todo Namekiano no planeta Namek foi gerado por ele. Para Nail, o grande ancião era como um personagem paterno. Como guarda-costas do grande ancião, Neil não quer que estranhos perturbem o tempo de descanso do grande ancião. Acho que você deveria ir avisá-lo. Talvez o grande ancião esteja disposto a nos conhecer. Xiaia sorriu levemente, dizendo novamente. Ele sabe que Neil não os deixaria ir encontrar o grande ancião, pois tinha medo de que eles atrapalhassem seu descanso. Então, ele não ficou bravo. Ao ouvir as palavras de Xiaia, Nail franziu a testa. Ele não gosta de pessoas tão irritantes. Mesmo tendo dito para eles voltarem, eles ainda não iam. Sua expressão não pôde deixar de ficar fria. Quando estava prestes a recusar novamente, a voz envelhecida do grande ancião saiu do prédio. Prego, deixe-os vir. Ao ouvir as instruções do grande ancião, Nail congelou, claramente um pouco surpreso. No entanto, para ele, a ordem dos grandes anciãos era a mais alta ordem. Então, lançou um olhar para Xiaia e os outros, e disse em tom indiferente, você vem comigo, mas, o grande ancião precisa descansar. Se você tem algo a perguntar, faça rápido. Não atrapalhe o descanso do grande ancião. Depois de falar, ele se virou e seguiu em direção à residência do grande ancião. Xiaia e os outros trocaram olhares e seguiram o processo. A residência do grande ancião era um enorme prédio de 2 andares com uma aparência muito estranha, como o esqueleto de um dragão. Olhando de longe, parecia uma enorme cabeça de dragão deitada de bruços com a boca aberta no chão. Isso pode ter se originado porque os antigos Namekianos adoravam dragões. Kami da Terra tem uma nave espacial que também tem um estilo semelhante. Ao entrar no enorme prédio e chegar ao segundo andar, o corpo antigo e enorme do grande ancião podia ser visto encostado em uma cadeira de pedra. Como seu corpo era excessivamente grande, até se mover era muito difícil. Este é o grande ancião do planeta Namek, criador das esferas do dragão do planeta Namek. Olhando para o velho e enorme Namekiano deitado na cadeira de pedra, o coração de Xiaia parecia um espelho. O enorme corpo do grande ancião era realmente chocante. Diz a lenda que o grande ancião foi o único Nameciano antigo no planeta Namek que sobreviveu à mudança climática nos tempos antigos. Centenas de anos fizeram com que seu corpo fosse permeado por vicissitudes da vida. Agora, ele estava ficando velho aos poucos. Jovem rei dos Saiyajins, por que motivo você veio ao planeta Namek? O grande ancião ergueu as pálpebras, sua voz envelhecida soando um tanto fraca.
Ouvir o som fraco certamente daria à pessoa a ilusão de que o alto-falante era como uma lâmpada a óleo que já estava secando. Por causa disso, Schilling e Myers não podiam deixar de se perguntar se esse grande ancião realmente poderia ajudá-los a melhorar seu poder de batalha. No entanto, Shia, que conhecia o desenvolvimento da obra original, sabe que a habilidade do grande ancião era naturalmente inquestionável, e ele ainda tem mais de 2 décadas de vida. Ao lado, o leal guarda-costas Nai olhou para Shia e outros, um tanto surpreso. Ele realmente não esperava que essa pessoa à sua frente, que lhe trouxe um verdadeiro impedimento, fosse realmente o rei dos Saiyajins. Ele era inesperadamente tão jovem. Claro, como os grandes anciãos também têm habilidade de previsão, Nail também não pensou muito e continua atuando como um guarda-costas qualificado. Há um boato de que o grande ancião tem uma habilidade especial para desbloquear o potencial do corpo de uma pessoa. Viemos aqui para aumentar nossa força. Espero que o grande ancião possa nos ajudar. Shia parecia calmo, e seu corpo estava cheio de calma e indiferença de líder. Como ele também era líder de uma raça e tinha status semelhante, Shia estava qualificado para conversar com o grande ancião do planeta Namek como igual. Ah, você sabe que eu tenho uma habilidade tão grande. Posso sentir o poder justo no seu corpo. Como isso é diferente dos Saiyajins, posso aceitar seu pedido. O grande ancião assentiu levemente. Parece que eliminar os pecados do corpo deles foi realmente eficaz. Isso, pelo menos, deixava o grande ancião acreditar que eles eram justos. Shia revelou um sorriso radiante. Ao lado, Schilling e Myers também tinham uma expressão feliz no rosto. Espere um minuto, grande ancião, você já está ficando muito velho. Se você usar seu poder casualmente, ele vai consumir muita força física. Vendo que o grande ancião prometeu sem hesitar, Nail tentou parar apressadamente com uma expressão preocupada. Como o grande ancião já estava envelhecendo, nem mesmo se mover casualmente era possível. Ele teme que, se o grande ancião usar sua magia, isso esgote a força de seu corpo, afetando assim a expectativa de vida do grande ancião. Ei, fique tranquilo, desbloquear o potencial das pessoas é minha habilidade especial, não consome força física, meu corpo ainda pode se preservar por várias décadas. O grande ancião balançou a cabeça e riu. Nail queria dizer algo, mas hesitou, e finalmente obedeceu às palavras do grande ancião, recuando para o lado. Quem vá primeiro? O grande ancião olhou para Shia, Schilling e Myers antes de perguntar gentilmente. Me deixa ir primeiro. Dito isso, Shia avançou e chegou diante do grande ancião. O grande ancião assentiu com um sorriso e estendeu seu enorme braço. Sua palma estava apoiada na cabeça de Shia, quase cobrindo toda a cabeça. Oh! O espanto passou pelo rosto do grande ancião, e então ele fechou os olhos e se concentrou. Rei Saiyajin, posso sentir que seu corpo tem um potencial insondável, e também há uma energia mágica, como o poder do espaço-tempo. Ah, deixa eu ver quanto potencial pode ser desbloqueado. Falando isso, ele liberou sua magia e esperou o potencial de Shia ser desbloqueado. Shua! Uma luz dourada surgiu do chão e imediatamente uma magia bizarra agiu em seu corpo. Shia podia sentir um fluxo imenso de calor jorrando de seu corpo, se espalhando rapidamente por todo o corpo. Cada célula dele transbordava vitalidade, como se tivesse sido injetada com sangue de galinha. Seu corpo inteiro se sentia confortável e renovado. Depois que o grande ancião desbloqueou seu potencial, o Ki de Shia começou a subir, e de repente uma aura majestosa e sem limites irrompeu do nada e envolveu seu corpo antes de começar a se enfurecer. Shia estava envolto em Ki dourado e flamejante e sua força só aumentava. 270 mil. 330 mil. 380 mil. O Ki de Shia continuava aumentando, pois seu potencial era liberado devido à habilidade de desbloqueio do grande ancião. Naquele momento, Schilling e Myers, que estavam de lado, de repente mudaram de tom de pele. Todos ficaram maravilhados com a enorme energia emitida por Shia e, ao mesmo tempo, seus olhos ficaram escaldantes. Enquanto o jovem Namekianayu mostrava uma expressão chocada. 450 mil. 640 mil. A força de Shia ainda aumentava, e finalmente, a enorme chama de repente se expandiu, e enquanto a chama de que fervia queimava, uma aura vasta e poderosa explodiu no céu. 720,000. Finalmente, seu poder se fixou em 720 mil de poder de batalha.
As nuvens ao redor de todo o planeta Namek foram subitamente dispersas por essa aura. As nuvens espessas flutuantes se dispersaram de uma vez só, e tomando a área da residência do grande ancião como centro, fenômenos anormais continuaram a aparecer na atmosfera e no céu, enquanto as nuvens rosadas começavam a girar, formando camada após camada de ciclones concêntricos. Era como se o planeta Namek estivesse mais uma vez passando por uma mudança climática. Um potencial tão assustador, só desbloqueei uma pequena parte dele, mas é inesperadamente tão assustadoramente poderoso. Parece que a raça Saiyajin realmente vai se erguer nas mãos dele. O rosto do grande ancião revelou uma expressão chocada, seus olhos cintilantes olhando para o ainda embriagado pelo poder Shiaya. Ao lado deles, Nail, Xiling e Miers já haviam ficado chocados com a aura imponente e assustadora de Shiaya. Depois de cerca de 15 minutos, Shiaya se recuperou do torpor, seu corpo balançando levemente. Seu corpo inteiro emitindo sons de crepitação leve como se quebrasse um vaso de barro congelado, trazendo-lhe um prazer indescritível. Dragon Ball Legend capítulo 127 Esferas do dragão de grande tamanho. Assim que Shiaya estava embriagado pela força poderosa, a habilidade espaço-temporal dentro de seu corpo foi ativada novamente. A consciência de Shiaya começa a voar para longe do corpo. Ele viu o planeta verde esmeralda Namek, assim como as 3 pequenas estrelas girando a seu redor, antes de continuar voando para longe. Em seguida, a galáxia espiral em forma de disco prateado entrou em seus olhos. Naquele momento, ele viu novamente aquela enorme rede cobrindo todo o universo, assim como aquele grandioso mundo sagrado de Kai no centro da rede. Em um instante, tudo no universo inteiro pareceu ter surgido em sua mente. Claro, ele só durou nessa situação por um período extremamente curto e então sua consciência voltou rapidamente ao corpo. Mas naquele breve momento até seu retorno, parecia ter visto um mundo mais grandioso de uma posição superior. Era um mundo enorme formado por 12 enormes esferas de água transparentes. As esferas de água eram de cores vivas e se apoiavam em pares de 2. Eles flutuavam no meio de um espaço azul-azul, formando 6 grupos misteriosos e equilibrados. SSS. Shiaya balançou a cabeça e novamente reuniu sua aura. Como sua força aumentou tão repentinamente e bruscamente, isso lhe causou uma sensação de flutuar no ar. Depois, ele usou a habilidade secreta Olho Espiritual e se observou. Isso é incrível. Ele ficou surpreso ao descobrir que seu poder de batalha atingiu um número assustador, 720.000. De repente, triplicou. Shiaya não podia acreditar que seu poder de batalha aumentaria tanto assim. Era ainda maior que o poder de batalha de Frieza em estado normal. Além disso, quanto tempo faz desde que ele rompeu a barreira depois de lutar com Colier? Mesmo que ele tivesse fortalecido sua base e dominado totalmente seu poder, o aumento desta vez foi realmente um tanto inesperado. Na opinião dele, com a ajuda do grande ancião, já teria sido muito bom se ele tivesse conseguido dobrar sua força, mas ela nunca pensou que isso triplicaria. No entanto, a força crescente que percorria seu corpo dizia que tudo era verdade. Grande ancião, muito obrigado. Shiaya disse animada. Ei, não foi nada, só um pequeno esforço. Mas é uma pena que o poder que você tem no seu corpo seja misterioso e poderoso demais. Eu só conseguia provocar um pouquinho disso. Para o resto, você ainda precisa depender de si mesmo para explorá-la. A voz do grande ancião era fraca, mas uma expressão alegre estava em seu rosto. Rei dos Saiyajins, não sei porquê, mas desde o momento em que te vi, uma mudança ocorreu nas visões do futuro na minha mente. Sinto que, em um futuro próximo, aparentemente haverá uma crise ainda maior descendo sobre o planeta Namek, e espero que você possa ajudar. Grande ancião, fique tranquilo, se o planeta Namek sofrer qualquer calamidade no futuro, vou tentar ajudar ao máximo. Shiaya assentiu com a cabeça, compreendendo. Ele percebeu que o que o grande ancião disse poderia ser a invasão de Frieza ao planeta Namek no futuro. Ainda faltam 21 anos para esse incidente, e Shiaya tem total confiança em si mesmo que, naquele momento, não perderia para Frieza. Quanto à visão de futuro que o grande ancião dizia ter mudado, Shiaya acha que pode ser por causa de sua chegada. Recebendo sua promessa, um sorriso surgiu no rosto do grande ancião. Muito obrigado. 2 garotinhas, vocês também venham aqui. Deixe-me aumentar sua força. Xiling e Miers ficaram agradavelmente surpresos. Depois de ver o exemplo bem-sucedido de Shiaya, eles não duvidavam mais da habilidade do grande ancião. Quando ouviram o grande ancião,
As duas pessoas correram para avançar. As grandes palmas das mãos do grande ancião cobriam as cabeças de duas pessoas, e sob sua habilidade mágica, o poder de batalha deles começou a disparar rapidamente. Depois que o grande ancião removeu as duas mãos, o poder de batalha de Xiling chegou a 320.000, enquanto o de Mier surpreendentemente chegou a 100.000. O poder de batalha de Xiling, que aumentou de 160.000 para 320.000, apenas dobrando, naturalmente não pode ser comparado ao aumento 10 vezes maior de Krilin e Songguan na obra original. O motivo disso é que Xiling ainda não tem uma base sólida. Parte da força de Xiling foi construída pelo potencial acumulado liberado após um ferimento. Comparado ao árduo treinamento deste último, ela ainda não conseguiu controlar suficientemente sua força. Embora o poder de batalha de Miers tenha subido de cerca de 10.000 para 100.000, foi porque a grande anciã havia desbloqueado totalmente seu potencial. Quanto à força, Miers é naturalmente inferior a Xiling, mas quanto à magnitude do crescimento, Miers foi, no entanto, muito maior que Xiling. Isso pode ser uma vantagem do talento dela. Depois que a força aumentou tanto, a viagem do grupo Xia ao planeta Namek foi naturalmente satisfatória, mas quando Xia viu a enorme esfera do dragão colocada atrás do grande ancião, seus olhos se voltaram e um plano absurdo se formou em sua mente. Por isso, Xia falou, grande ancião, aquela bola de cristal colocada atrás de você deve ser a esfera do dragão, certo? Você pode me emprestar as esferas do dragão do planeta Namek para usar? Oh! Como você sabia sobre as esferas do dragão? Surpreso, os olhos semicerrados do grande ancião se abriram, e uma luz brilhante de surpresa brilhou em seus olhos. Xiar explicou, grande ancião, é assim. Eu já tinha ido a um planeta chamado Terra, já que Kami da Terra também é um Namekiano que fugiu do planeta Namek quando sofreu com a grande mudança climática. Também há esferas de dragão na Terra, mas o poder delas não é tão forte quanto o do planeta Namek. Também usei o poder deles para resgatar parte do meu povo do planeta Vegeta quando ele foi destruído. Então, também existem esferas do dragão na Terra. Não é à toa, segundo a profecia, que os Saiyajins deveriam ter sido completamente destruídos. Mas muitos deles sobreviveram. Foi por causa das esferas do dragão. O grande ancião tinha uma expressão de compreensão. Ele estendeu a mão, pegou a enorme bola de dragão de trás da cadeira e a entregou a Xiaya. Eu vou te entregar essa bola do dragão. Nail, acompanhe-os para coletar as esferas do dragão nas vilas. Acredito que você fará uso deles adequadamente. Como o grande ancião tem a habilidade de prever até certo ponto, ele percebe que Xiaya não quer que as esferas de dragão façam algo ruim, então ele simplesmente as entregou. Como havia uma grande restrição ao uso de esferas do dragão, sua capacidade não pode superar seu criador. Usando Dragon Ball para construir um bom relacionamento com o novo rei dos Saiyajins, o grande ancião acredita que vale a pena. Ele segurava a enorme bola laranja do tamanho de uma bola de basquete com as duas mãos. Ele tem estrelas dentro que parecem muito brilhantes de todos os ângulos. Xiaya sorriu para o grande ancião e seguiu Nil para fora da residência do grande ancião. Xiling e Miers estavam ansiosos para testar sua nova força. Saiyajin, não importa qual seja seu propósito. Espero que deixe o planeta Namek imediatamente após usar as esferas do dragão e não perturbe o grande ancião. Afinal, ele é muito velho. Nail voava à frente com uma expressão severa no rosto. Só que não era tão indiferente quanto no começo. Xiaya assentiu com uma risada. Fique tranquilo, depois disso, não incomodaremos mais o grande ancião. Este Nail é muito consciente, porém, como ele foi um dos raros Namekianos do tipo batalha no planeta Namek, porque o grande ancião não desbloqueou o potencial do Nail. Ele acha que não é necessário. Xiaya balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Virando-se, chamou Xiling e Miers para se apressarem. Como o poder de batalha de Nail também era extremamente alto, ele podia seguir de perto Xiaya e outros, e não demorava muito para visitar as várias grandes vilas espalhadas pelo planeta Namek. Na verdade, as condições de vida desses Namekianos eram bastante difíceis. Há apenas 100 pessoas, jovens e velhos juntos, e em uma vila, há apenas 1.000 Namekianos vivos. Com Nail, o guarda-costas do grande ancião, pessoalmente presente, Xiaya conseguiu as 7 esferas do dragão com muita facilidade. Quando as 7 enormes esferas de dragão se reuniram, a superfície da esfera imediatamente cintilou intensamente com luzes douradas. Buzz buzz buzz, o som baixo e zumbido pairava no ar,
e a cada piscar, emitiam sons baixos de rugido de Shenron. Bem, agora que você reuniu as 7 esferas do dragão, vou voltar primeiro para o grande ancião. Espero que você saia imediatamente do planeta Namek depois de terminar de invocar Shenron. Terminando de falar, Nayu lançou um olhar para Xiaya, e então Shua voou para o céu antes de voar em direção à residência do grande ancião, desaparecendo instantaneamente no horizonte. Ei! Realmente um cara frio, esse cara não me disse que invocar Shenron precisa usar a língua namekiana. Xiaya balançou a cabeça. Parece que esse Ungu deliberadamente não quer que eles convoquem Shenron. Ah! Dragon Ball Legend capítulo 128. Posso criar esferas do dragão? Olhando para a direção de Nayu desaparecendo, os cantos da boca de Xiaya se curvaram levemente. Isso dificilmente seria um problema para ele, pois já havia aprendido a língua do planeta Namek com o Sr. Popo, quando treinava na Câmara do Tempo Hiperbólica na Terra. Vamos encontrar um lugar para invocar Shenron. Dito isso, Xiaya se virou para Xiling e Mieres, e então deixou que cada um carregasse 2 esferas de dragão. Eles escolheram um lugar espaçoso e desabitado e os colocaram no chão. Era uma gramínea verde coberta de vegetação. Não muito longe, havia um lago verde claro, e mais adiante, várias pequenas montanhas eretas e elevadas. Era um lugar distante da habitação humana. Lugares assim podem ser vistos em toda parte do planeta Namek. Eles não precisam se preocupar em serem incomodados ao invocar Shenron aqui. Esferas do dragão, não me decepcione. Dito isso, ele organizou as 7 esferas do dragão e imediatamente gritou em Namekian: saia daí, Shenron. Assim que sua voz caiu, foi como se algum tipo de interruptor tivesse sido acionado. De repente, um brilho dourado deslumbrante explodiu nas 7 esferas do dragão. A frequência de tremeluzência deles acelerou gradualmente, e no céu, uma vasta extensão de nuvens escuras flutuou lentamente, cobrindo rapidamente todo o céu. Bang! O som do trovão de repente ecoou no céu, e foi ficando cada vez mais alto. O relâmpago dourado continuava tremeluzindo em meio às nuvens escuras e sons estrondosos ressoavam como um exército poderoso correndo para atacar. A aura imponente era vasta e magnífica. Essa cena de invocação era exatamente igual às esferas do dragão da terra, mas sua aura imponente era ainda mais magnífica. Era a segunda vez que Xiaya via a cena de Shenron aparecendo. Além disso, como ele estava um pouco familiarizado com a cena de invocação das esferas de dragão do planeta Namek de sua vida passada, conseguia manter a compostura, mas Xiling e Mieres estavam vendo essa cena pela primeira vez. Por um momento, seus rostos revelaram espanto diante da cena majestosa de Shenron aparecendo. Esta é a cena de aparição do Shenron. Xiling se inclinou e perguntou em voz baixa. Essa cena apocalíptica que abalou a Terra foi extremamente chocante, fazendo seu rosto ficar pálido. Seus olhos, no entanto, claramente continham empolgação. As ações de Mier foram mais simples. Ela se agarra diretamente à perna de Xiaya. Embora sua força tenha aumentado bastante, suas experiências ainda não foram suficientes. Na verdade, sua força atual era tal que, se ele se esforçasse com tudo, seria suficiente para quebrar estrelas. Eles foram suprimidos apenas pela cena de aparição de Shenron. Só pode ser dito que suas experiências ainda não foram suficientes. Xiaya pensou em silêncio em seu coração. Rumble. 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 As 7 esferas de dragão fizeram um som zumbido. Shenron logo estaria para sair. Bu. De repente, a superfície das esferas do dragão explodiu com inúmeros raios dourados de luz, e uma aura que abalou a terra voou das esferas do dragão, misturando-se ao céu que destruía e exterminava o poder da terra. A luz dourada serpenteou para cima e rapidamente se fundiu com os relâmpagos no céu. Rugido. Um rugido profundo de dragão ecoou por todo o céu e a terra. No céu, uma enorme silhueta apareceu. Era o Shenron verde que tinha um corpo massivo de vários milhares de metros. Seus 2 braços eram extremamente musculosos, enquanto seus 4 dedos estavam flexionados em punho, e uma cauda estendida diretamente até o topo das esferas do dragão. Naquele momento, a cabeça daquele Shenron verde estava erguida entre nuvens, olhando para o céu como um deus desprezando o povo comum. O Shenron do planeta Namek se chamava Purunga. Seu significado na língua do planeta Namek era Deus dos Sonhos. Depois que os antigos Namekianos receberam o favor dos deuses para criar as esferas do dragão, eles sempre adoraram os deuses que lhes concederam o poder das esferas do dragão. Por isso os Namekianos também se chamam de raça dragão.
Shenron Purunga tem um corpo enorme de vários milhares de metros de altura e, enquanto flutuava no céu, transmitia uma forte sensação de opressão. Comparado ao corpo esguio Shenron da Terra, o corpo de Purunga era muito mais musculoso. Seu corpo musculoso possui músculos bem desenvolvidos e 2 braços fortes. Havia chifres pretos em sua cabeça e perto dos ombros. Seu corpo largo e alto continha um poder ainda mais formidável comparado ao Shenron da Terra. Como ele tem longos chifres em seus ombros enormes e uma cabeça enorme, ele não parece o dragão das lendas. Purunga abriu seus olhos escarlates e olhou para as pessoas abaixo antes que sua voz estrondosa ecoasse no céu. Tu, que reuniste as 7 esferas do dragão, agora fala teu desejo. Vou conceder qualquer 3 desejos. Eu estava esperando por este momento. Xiaia tinha um sorriso no rosto. Ele respirou fundo e olhou para Purunga, dizendo na língua namekiana, Shenron Purunga, meu primeiro desejo, por favor, me dê a habilidade de criar esferas do dragão. De abalar a terra. O primeiro desejo de Xiaia foi surpreendente. Inesperadamente, ele quer adquirir a habilidade de criar esferas do dragão assim como os namekianos. Ele também estava tentando testar o poder das esferas do dragão do planeta Namek. Xiaia sabe que a esfera do dragão do planeta Namek era mais poderosa que a esfera do dragão da Terra. Não era apenas por causa do tamanho do corpo. Parece haver algum tipo de regra no mundo de Dragon Ball. Quanto maiores forem as esferas do dragão, maior será o poder de Shenron. As esferas do dragão do planeta Namek eram mais poderosas que as esferas do dragão da Terra. Não há dúvida disso, mas no fim das contas o quão forte é, se pode realizar seu desejo, ele não sabe. No céu, Shenron Purunga ficou em silêncio por um tempo, 2 antenas penduradas para baixo, até que sua voz estrondosa finalmente ecoou no céu. Desculpe, seu desejo está além da minha capacidade. Por favor, mude seu desejo. Realmente não é possível. Xiaia franziu a testa e pensou por dentro. Embora já suspeitasse há muito tempo que Purunga talvez não pudesse realizar seu desejo, Xiaia não pôde deixar de se sentir um pouco desapontado por nem mesmo o mais poderoso Purunga conseguir realizar esse desejo, e então a Terra Shenron, ainda mais, não conseguiria. Para ser honesto, Xiaia não se importa muito com os 2 desejos das esferas do dragão porque acredita em sua própria força. Mas ele ainda tem uma ambição maior em seu coração e espera adquirir a habilidade de criar esferas do dragão, porém agora parece impossível. Se ele também puder criar esferas do dragão, embora não necessariamente usasse, se encontrar algum problema que não consiga resolver, sem dúvida isso daria a si mesmo ou às pessoas ao seu lado uma alternativa. Que pena. Parece que no mundo Dragon Ball, apenas os Namekianos têm a habilidade de criar esferas do dragão. Esse tipo de habilidade parece estar gravado na linhagem de Namekian. O poder de Shenron tem uma grande limitação, que não pode superar as capacidades de seu criador. Naturalmente, é impossível mudar a linhagem dos outros. Caso contrário, se todos desejam receber a linhagem de Majin Buu, então o universo não viraria de cabeça para baixo. Purunga, por favor, me diga se eu quiser conseguir a habilidade de criar a Dragon Ball, é possível? Xiaia perguntou novamente, fazendo um pedido. Foi parecido com a situação em que Son Goku perguntou a Shenron da Terra sobre o deus Super Saiyajin na obra original. Xiaia perguntou diretamente a Purunga se havia possibilidade de criar esferas de dragão. De repente, uma luz carmesim brilhou nos enormes olhos de dragão de Purunga, que flutuava no ar, antes de sua voz estrondosa ressoar novamente. A técnica de criação das esferas do dragão é uma habilidade única que o deus dragão Uzalama concedeu aos Namekianos. Se você quer obter a habilidade de criar esferas do dragão, então precisa de permissão do deus dragão Uzalama, ou encontre as super esferas do dragão mais poderosas. Obter permissão do deus dragão Uzalama ou encontrar a super esfera do dragão. Ao ouvir a resposta de Purunga, os olhos de Xiaia de repente brilharam, e carregou essas 2 respostas cruciais em sua mente. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.